Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadia, sou ginecologista. Eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje é mais um episódio do nosso podcast do Hipotálamo à Vagina. Hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, um tema que é um tema do momento, que são prontuários eletrônicos. Então a gente quer saber tudo que tem por trás aí. Vocês vão me chamar de véia agora, tá? Mas quando eu abri meu consultório, era prontuário de papel. Meu também, amiga, meu fichinha, também. envelope e papel pardo. E hoje em dia, né, se você ainda usa papel pardo, escute este episódio. Quem é que vai falar, Luciana Pérez? Para falar desse assunto, a gente trouxe um grande amigo meu, o Dr. David Sena, que além de ser cirurgião plástico, ele também é um empreendedor. Sim. David, eu acho que assim, ó, tu te apresenta nessa área de empreendedor, porque assim, ó, é muita coisa que tu faz, né? Cara, isso é legal. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Assim, eu sou fã também do projeto de vocês, né? Minha esposa assiste vocês também. Ah, que legal. Então, qualquer coisa que eu acho que a pessoa está entrando numa zona de risco para um ganho exponencial, né? E mídia tem muito a ver com isso. Eu admiro demais, porque ninguém sabe os bastidores, né? E tu vê tá? Então, assim, poxa, parabéns mesmo. Já tive desse lado também, desse lado de cá, né? E é muita pressão, é muita coisa. E vocês estão muito para... Pô, eu admiro demais. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Então, o que aconteceu? Hoje a gente vai falar do prontuário eletrônico por uma questão de temática, né? Mas, sinceramente, na prática, se você pensar tudo que a gente vai falar aqui hoje, no final do dia a gente vai falar sobre produtividade, vai falar sobre correr riscos e a gente vai falar sobre futuro. Então, aonde você quer estar daqui a 5, 10 anos, né? E para você chegar daqui a 5, 10 anos, que tipo de tomadas de decisão você tem que tomar, que tipo de ferramentas vão lhe ajudar e que tipo de ferramentas vão lhe atrapalhar. E depois, que tipo de risco você quer correr, que é quando essa introdução que a gente fez, poxa, vocês estão se expondo aqui de mídia e tal, tanto para ser elogiados como para ser criticados, a gente às vezes tem medo disso, né? E eu acredito muito que o empreendedorismo, ele é a ferramenta mais adequada para a gente se conhecer mais e também construir um novo futuro. E quando a gente brinca eu usava papel, usava tudo, nada mais é do que era um comportamento daquela época, que é o que a gente tinha. Naturalmente, aquele comportamento ele acabou ficando obsoleto, porque existem soluções melhores, para a gente comprar tempo de volta. A gente comprar tempo para ficar com a nossa família, comprar tempo para ficar, enfim, com as pessoas que a gente gosta, investir na atividade física, fazer um trabalho mais adequado. Então, e por que não também ser mais feliz, né? Então, quando você pergunta para mim, poxa, David, por que você criou uma empresa de prontuários eletrônicos? Por que você tem outra empresa de tecnologia? Por que você fez doutorado em tecnologia médica, né? E depois a parte digital? Porque realmente eu entendi que, de maneira geral, como filosofia de vida, eu foco muito em ter o wealth span. O wealth span é uma prosperidade sustentável, que é tanto a parte da parte financeira como também da parte de projetos, e associada a health span, que é saúde funcional por mais tempo possível, que é uma saúde física e uma saúde mental, né? Que é muito o tópico de vocês, que ajuda tantas pessoas a terem conseguir isso aí. E tanto um quanto o outro é viver mais com funcionalidade e produtividade e viver com prosperidade financeira associada. A tecnologia, de qualquer natureza, ela vai ajudar os dois. É como se fosse um agricultor que plantava semente na mão, hoje ele planta com um trator. Então, a tecnologia ajudou ele. Então, ele vai viver mais, vai ser mais produtivo e vai ter um trabalho mais, um resultado laboral melhor. Mas nada disso faz sentido se você não tiver um propósito maior. Então, o propósito maior é exatamente por que você faz o que você faz. Então, sempre que alguém pergunta, mas por que eu mudaria de fazer o que eu faço no papel hoje, ou que eu já estou acostumado, para um prontuário eletrônico, se for uma pergunta muito pontual, né? Aí a pergunta que eu refaço é, cara, por que você mudaria algo que você está fazendo hoje para outra coisa que, eventualmente, vai ter inicialmente vai ser uma barreira para você adquirir essa nova adoção, né? Mas depois ela vai te dar um ganho exponencial de várias outras coisas para te comprar tempo de volta. Por que você faria isso? Mas vai ser difícil. Aí a pergunta é, você morreria pelo seu filho? Eu falei, morreria. Então, viva pelo seu filho, então. Viva pelo seu trabalho, então viva pelo que você gosta. E viver pelo que você gosta é se manter atualizado. É esse long life learning, né? E se a gente já sabe que a curva de adoção já passou, que o mundo digital já avançou, e que tudo aquilo que ficou analógico, né, ele mais atrapalha saudosismo do que necessariamente produtividade, seria até insano você não ter mudado. Então... E pegando esse gancho, David, assim, quando te surgiu a ideia, vamos fazer um prontuário eletrônico, tá? Surgiu de alguma dor que tu tinha no dia a dia? Tinha alguma demanda específica que tu pensou, se eu tivesse isso aqui no prontuário, facilitaria a minha vida? Como é que veio essa ideia? Show. Olha que interessante. A ideia é o começo de tudo, né? A ideia é o começo de tudo e a ideia ela é idealizada, como a palavra já diz. Você tem um ideal em cima da tua ideia. Pô, eu vou fazer isso aqui, isso vai acontecer aquilo ali. E para quem é do mundo científico, é a nossa hipótese, né? Se eu fizer isso aqui vai acontecer. Só que nada supera a vida real, né? Você tenta alguma coisa e às vezes dá errado.
Eu já era programador, né? Eu fiz medicina e tecnologia simultaneamente. Então, eu fiz a faculdade de medicina. Chocada com essa info. Eita, nossa. Eu não sabia o que queria da vida, na real. Eu era um bom aluno. Aí, na época, no meu colégio lá, o meu professor principal chegou assim, pô, tu é um cara bom, assim, em prova, né? E fez assim, olha, aqui se você passar em medicina, o teu nome aparece na parte de trás dos ônibus, né? E a gente pode usar teu nome como o cara que passou na medicina, aquele negócio todo. E existe um outro lugar que a gente usa muito como mídia, que era o ITA. É o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? E aí, do ITA, se você fizer a prova para o ITA e fizer a prova para medicina, no caso da Faculdade de Medicina Federal, eu sou de Natal, né? Se você passar, a gente consegue um esquema de bolsa para ti. Literalmente, você seria pago para ser estudante. E eu, pô, beleza, né? Aí, entendi como um desafio e eu fiz as duas provas. Só que uma era para tecnologia de informação, né? Era TI, e o outro era medicina, porque no ITA não tem medicina. Então, eu fiz os dois. Aí, naturalmente, eu estudei para os dois, né? E passei para medicina e o outro eu fiquei em química, se eu não me engano. Só que aí, eu já tinha estudado para aquilo, eu gostei daquele treco, né? E eu fiquei assim, pô, mas será, cara? Tecnologia de informação, né? Era na época do Word ainda, tá, gente? Bem no início. Então, assim, eu fiz aula de Word, tá? De Excel, Database, aqueles negócios, a Access, que era super... A gente tinha aula do Microlins, que era uma franquia na época, né? Que eu fiz para isso. E eu entendi, caramba, isso aqui deve ser o futuro, né? Meus pais eram médicos, mas eu fiz, medicina é o seguro e esse aqui, quem sabe, é o futuro. Aí eu fazia faculdade normal e à noite eu fazia os cursos técnicos para poder me capacitar. E acabei fazendo C++, programação, fiz tudo isso aí. E eu me sustentava durante a faculdade, apesar de ser federal, eu tinha que me sustentar, fazendo softwares, jogos e algum tipo de material para fora. Então, fazia para Toronto, para o Canadá, fazia para Nova York, fazia gamificações, fazia prontuários eletrônicos para UTIs, assim, prontuários simples, assim, com bases, né? Então, eu já tinha experiência nisso. Então, eu era estudante, quando eu ia fazer plantão, via o que estava dando errado ali e já montava uma solução no próprio Microsoft deles lá e fazia acontecer. Os caras me pagavam para isso. Que legal! Muito legal. É bem o que a gente queria Foi saber. assim. A tua dor ali do plantão, que tu Não, identificava. Gente, eu era estudante. Tu levava. Que legal. E os meus colegas me pagavam para fazer as apresentações em Flash. Era uma programação que tinha de ActionScript, que era programação de animação, tal. O que hoje é 3D e IA, já fazia naquela época, fazia, sei lá, 25 anos atrás. Então, que assim, legal. então foi basicamente isso. Então, enquanto todo mundo fazia plantão ilegal ali, né, nos interiores, assim, eu morri. Meus pais eram médicos, eu não queria queimar o filme deles, né? Imagina ser pego estudante fazendo plantão. Lá era comum. Então, eu fiz, não, cara, gente, vou ganhar dinheiro de outra loucura. maneira. Loucura para vocês, o meu era normal. O meu era normal, interior do Rio Grande do Norte. Imagina, os interiorzinhos, não tinha ninguém, médico era enfermeira. Aí o estudante de medicina era uma categoria acima, só que é totalmente ilegal, né? Então eu tinha muito medo e trabalhava mais nessa parte de tecnologia. Aí quando eu me formei, medicina naturalmente, formei na medicina, eu falei assim, cara, vou fazer prova para radiologia, né? Tecnologia e medicina, né? Aí eu fiz prova de radiologia e o que não tinha radiologia eu fiz para cirurgia, porque eu achava legal, meu pai era cirurgião e tal. Aí acabei passando nas duas, né? E o exército me pegou. Aí quando o exército me pegou, aí eu caí fundo na tecnologia. Comecei a estudar, porque eu não podia atuar como médico fora do quartel, né? Então, eu ficava fazendo matérias digitais, animação, essas coisas. Então, nada foi por acaso, foi acontecendo. Que legal. Mas a pergunta respondendo claramente agora, foi que quando eu virei plástico, já estava no mercado, graças a Deus, a cirurgia plástica remunera bem. Eu sou lutador, né? Eu luto jiu-jitsu, aquele negócio todo, e eu tive uma hérnia cervical. Aí, quando eu tive a hérnia cervical, eu passei 3 meses sem operar. E eu fiquei desesperado. Filho pequeno, a Dani ainda trabalhava para o convênio. E assim, cara, o que é que eu sei fazer que não depende das mãos, né? Aí eu me lembrei todo o passado, falei, cara, o que é que eu tenho dificuldade hoje que é patente, assim, que day one eu já consigo resolver uma questão patente e eu consigo resolver um problema de uma pessoa próxima a mim, tipo da Lua, assim, pego na mão dela, pô, ela tem o mesmo problema que eu entendo o mercado dela, eu entendo o mundo dela, eu sou insider, né? Eu tenho informações privilegiadas para entrar nesse mercado. Aí na hora foi, pô, não existe controle eletrônico. Tinha o iClinic naquela época. E o iClinic, só que o iClinic não faz CRM, o iClinic não fazia parte de imagens, fazia muitas coisas que faltavam, assim. E eu não sabia por quê, a ignorância me salvou. E depois eu entendi que era a dificuldade de desenvolvimento. Eu fiz, cara, vou fazer um meu. Aí comecei a desenvolver sozinho, assim, em casa. Sabe que eu me lembro, não sei se tu... Não, tu vai lembrar que a gente teve uma conversa no teu consultório uma vez. E eu fui lá conversar com ele e aí ele me mostrou o prontuário. Foi quando eu conheci o Gestão DS. O objetivo não era esse, era a gente bater um papo e tal. E aí ele me mostrou o prontuário digital deles. E eu me lembro que eu fiquei muito impressionada, assim, porque era uma coisa muito à frente já do tempo. E a impressão, claro, que me deu naquela hora era que era bem direcionado para cirurgiões plásticos. Eu me lembro que, dá para anexar foto, dá para isso, dá para aquilo. Mas eu olhei
pra eles assim, não, mas eu confio no David, gosto do David, vou assinar o prontuário dele. E assino o prontuário desde então. Então, tipo, desde 2015, talvez. Não Tá fala a idade. tá entregando a Sei lá, idade. né? Aquela coisa que a gente não sabe bem mais. É, porque hoje, para nós, é muito fácil falar, né? Com todas as tecnologias que só estão avançando. Sim. Mas nessa época, era outra coisa. Era outra coisa. Era outra coisa. E as pessoas tinham resistência, inclusive, a assinar prontuário digital. Eu me lembro. Muito. Tipo, eu me lembro realmente que eu fui uma das primeiras, assim, que eu tinha colegas que continuaram no prontuário de papel por um porque tempo. eu abri meu consultório em 2017 e eu lembro que quando eu fui pro primeiro atendimento, já tava, né, já tinha prontuário eletrônico. E eu pensei, tá, vou ir pro prontuário eletrônico. E aí algumas pessoas com quem eu tinha convivência na época, que utilizavam prontuário de papel, falaram, não, é tudo muito inseguro, é tudo muito novo. Começa com o de papel. Então eu atendi um ano do meu primeiro ano de consultório, 2017, isso, com prontuário de papel, tenho até hoje lá. Porque era inseguro, imagina só. Cara, isso é engraçado. Isso que a gente está falando agora é muito engraçado, porque acontece. Todo empreendedor, uma coisa que a gente que aprende rápido assim, é respeitar 3 curvas, né? 3 curvas de adoção de produto. Toda vez que a gente lança um produto de qualquer natureza, eu já lancei vários produtos, tanto digitais quanto presenciais, quanto físicos, né? E sempre passou pelos mesmos ciclos. As pessoas mais próximas a você, muito próximas, tipo que você toca da tua intimidade, elas tendem a não aderir, tá? De uma maneira geral, elas tendem a não aderir porque elas te conhecem no íntimo, né? Eu brinco assim, a pessoa que te vê de cueca em casa, ela não acredita que aquela pessoa consegue fazer coisas, né? Agora, a pessoa que te vê sempre de terninho, ela acredita em ti, que é a pessoa mais ocasial, que é o nível médio, né? E o que é que acontece em relação a isso? Tu tende a passar pela primeira barreira, que é a barreira de adoção inicial, que é você tem a adoção inicial. Imagina, a Lu, ela confiou mais em mim do que na solução. É diferente. Então, acaba que ela foi uma early adopter. Ela pegou o que a gente chama da primeira curva de adoção. Na primeira curva de adoção, ela só tem esse processo de adoção do produto novo se o hype cycle, né, que é o ciclo de hype, ele está muito alto. As pessoas já estão falando sobre isso em algum momento, ou um outro país já está fazendo, ou já teve um ganho real palpável com outro segmento, e isso estimulou ela a querer estar à frente do tempo. Então, aí, naturalmente, ela vê uma solução que é compatível com o que ela está pensando e ela adota. Só que quando tem esse hype cycle, que é um ciclo alto, assim, que todo mundo está falando do assunto, tipo IA agora, todo mundo falando de assunto, e drone agora, porque tem a guerra da Ucrânia, os caras usaram como é que a Ucrânia pequenininha conseguiu destruir vários negócios na Rússia, que são os dronezinhos, aí o mesmo drone que também faz os negócios na televisão, faz os negócios na tela. Então, você começa a passar a olhar para essas coisas, que é o hype, né? Só que entre o early adopter, que é a primeira pessoa que adota, e o mercado mesmo, como a gente está hoje, com 9 mil clientes, um valor de 60 milhões, como é que tu chega aí, né, cara? Tem um Vale da Morte. E o Vale da Morte é exatamente assim, cara, como é que tu segura a onda nisso aqui, né? Aí a gente chama de a curva S de adoção. A curva S de adoção é quando consegue quebrar todas as objeções principais. Porque, no primeiro momento, ela aceitou a objeção principal porque ela confiou no empreendedor. Ela confiou muito mais na pessoa do que no produto. Claro. Confiou Ela chega assim, em ti. esse cara, ele é sério o suficiente para ultrapassar essa barreira. E não necessariamente o produto. O produto ele estava inacabado. Era melhor do que outro concorrente, com certeza, mas o gente era muito pequeno. A gente devia ter 40 clientes, 50 clientes, sabe? É totalmente diferente do mercado. Hoje é fácil. Hoje, se o cara não quiser ficar na casa, pô, obrigado, mas você vai acabar voltando porque ele é melhor, só por isso. Você vai bater nos concorrentes. Antes não, antes a gente tinha que fazer muito movimento. E quando a gente entende isso, por isso que eu respeito tanto essa ação de vocês. No início, tem o quê? 10 telespectadores. E aí, todo mundo que está, os nossos familiares, chega assim, cara, tu está perdendo teu tempo, Lu. Vai pro teu consultório. Isso a gente ouviu tanto. Aconteceu com a gente. Mas é lógico. Mas eu ouvi isso quando eu abri o Instagram, que eu fui meio pioneira ali na endocrinologia. Quando a gente foi lançar a plataforma, a gente ouviu de uma pessoa bem próxima que não era o momento. A pessoa nos falou assim, deixa o podcast crescer um pouco mais, vocês ficarem mais robustas, e aí vocês lançam a plataforma. Aí a gente sentou sozinhas e eu lembro que a gente falou assim, ó, esperar o caramba, a gente vai fazer agora, porque se a gente não fizer, a ideia Alguém passou. vai fazer. E alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Então, assim, né? Cara, o mundo é dos fazedores, como diria Betina. Cara, é exatamente isso que eu tô falando para vocês. Pô, o ciclo de adoção e o ciclo de hype, eles ficam um por cima do outro, assim. Só que o ciclo de compradores, né, que é o ciclo das pessoas que adotam mesmo, ele é bem depois. Então, só que até entrar caixa, você vê que o negócio rodando mesmo, pô, passa pelo caos, você passa pelo Vale da Morte. E no Vale da Morte, quem está mais próximo a ti não te ajuda. E tu fica chateadão, assim, pô, mas como assim minha esposa? Como assim meu amigão? E ele não tem meu prontuário, tem um do concorrente. Como assim não assiste meu podcast? E eu, caramba, mas era a pessoa que é para me apoiar. Aí, então, antes de mais nada, para todo mundo que está ouvindo agora, eu fiz, cara, é o esperado esse. O não esperado é o contrário. É a pessoa que, caramba, ela te vê quebrado ali e ela tá assim, cara, eu confio em ti.
mas é porque tu não tem dados, não tem nada para fazer. E aí, se tu pensa isso agora no prontuário eletrônico, a gente está falando de empreendedorismo, agora vamos voltar para o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, ele é a menor porção de empreendedorismo que você pode ter com segurança. Porque no papel, tu não tem base de dados. Tu não tem como fazer análise de melhores clientes. Tu não tem como fazer análise de recorrência, de LTV, que é Lifetime Value, de custo de aquisição de cliente, de campanha de marketing, de ciclo de sequência, de fluxo de tipos de clientes atendidos. Então, tu não tem dados. O que é que faz um empreendedor sustentar um Vale da Morte? Um adotou, a Lu adotou, tu adotou, mais 5 caras adotou, eu começo a ver o comportamento de vocês, que é tudo digital, né? Começo a ver o comportamento de vocês. Como é que eu replico para esse mesmo perfil de cliente? Pum, replico. E aí, mais gente adota. Tá, vai chegar num ponto que a precificação, eu não consigo me sustentar financeiramente. Mas tá tendo crescimento, eu estou vendo que está tendo crescimento. Estou vendo em dados que está tendo crescimento. Aí, eu entro no Vale da Morte, caramba, agora tenho que botar dinheiro meu. Botar dinheiro meu em cima para ampliar minha clínica. Tenho que botar dinheiro meu para ampliar o meu prontuário. Tem que botar mais pessoas para... Então, vai ter o vale, vai ter aquele negócio que eu botei mais grana para poder crescer depois, para crescer com exponencialidade. Isso dá uma energia emocional bizarra. Tu fica malzão de cabeça. Meu Deus, será que estou no lugar certo? Porque todo mundo fala que eu estou errado. Assim, e, caramba, só eu estou vendo isso e os dados te fazem ver isso. Os dados te fazem ter mais tranquilidade. Então, hoje, se a pessoa não tem nada baseado em dados, ela está muito vulnerável, porque ela está muito do lado do hipotálamo, está muito do lado assim, emocional. Então, ela cai no vale também emocional. Acho que assim, cara, vai ter um dia que ela quer desistir de tudo. Todo mundo que já foi empreendedor, agente médico, quando a gente tem uma complicação com o paciente, a gente se sente mal. A gente fica assim, caramba, o que eu fiz de errado? Na realidade, não fez nada errado. É um ciclo. Assim, vai ter um ciclo de casos ruins, vai ter um ciclo de casos bons. O ponto todo é, você tem um processo para passar por esse ciclo? Um prontuário eletrônico, se for uma central de dados que você, caramba, isso aqui é o natural, 1000 pessoas já passaram por isso, esses 3 gráficos me ajudam a crescer mais. Aí, quando você aprende esse fluxo, você faz 1000 episódios de podcast, você faz 1000 produtos, porque já aprendeu o caminho. É como uma cirurgia para mim agora. Para quem já fez 2000 cirurgias, a 2001 ela tem um processo. Ainda é customizado, ainda tem que estudar antes, mas tu não tem que recomeçar da roda. Tu já está mais autoconfiante. Já tá tem mais uma assim. base, né? E pensando assim em prontuário, o que tu, como especialista hoje, né, e tendo todo esse conhecimento técnico que tu tem, acha que são coisas importantes para um prontuário eletrônico bom? Vamos lá. E que obviamente, vocês têm dentro Obrigado. do Gestão DS, né? Eu separo em 3 etapas, tá? Vamos lá. O prontuário eletrônico, ele tem 3 grandes funções, tá? Ele tem uma função... Aí depende muito do momento da pessoa, né? Ele tem uma função de organização. Literalmente, você tem várias roupas jogadas no chão ali, né? E as mulheres sabem o que é isso, os homens são mais desorganizados. Eu, por acaso, até sou organizado. Tem várias roupas no chão ali que são seus dados, os seus pacientes, suas coisas, e você vai botar em caixas, né? As tagzinhas. Isso aqui é da endocrinologia, isso aqui é da cirurgia plástica, isso aqui é da gineco, tá? Você consegue separar. E, a partir da separação, ver cores, ver dobraduras, ver comportamentos, que são as dobraduras, ver características, que são as cores, pensar nas roupas, né? E ver alturas, né? Esse aqui é mais importante, é mais crítico, esse aqui é menos importante, esse aqui é mais para manutenção. Só aquelas roupas de verão, de inverno, tem momentos que eu uso, momentos que eu não uso. São os dados, né? Então, isso é a organização, fase 1. Isso tudo, as fases todas acontecem simultâneas, tá? Mas elas são separadas muito claramente para a gente. São as fases de organização. Tem a segunda fase, que é a fase de potencialização. Uma vez organizado, eu vejo áreas de espaço para crescimento. Fiz, olha, tem espaço para botar mais sapatos aqui. Tem espaço para botar mais camisas aqui. Puta, aqui tem camisa demais já. Quem sabe até eu vou tirar essas camisas aqui. Eu já não uso tantas assim. Que significa, vale a pena eu trabalhar numa área da endocrinologia lá que eu não gosto de atuar? Que eu estava atuando só porque é uma questão de mercado? Porque a outra já começou a encher a minha outra caixinha. Eu tenho espaço para crescer ali. Aí você consegue, com os dados, fazer escolhas. Então, organizei, tomei decisões. E o terceiro, segurança. Segurança dados são dados. E hoje, cada vez mais, eles são mais regulados, né? Eu lembro que quando a gente lançou o prontuário eletrônico, existia uma sociedade, que era a SBIS, né? Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que na época, tinha assim, olha, você tem que ter o certificado da SBIS para provar que os dados são seguros e de CRM. Eu olhei assim, cara, não pode estar certo isso, cara. O negócio nacional, para provar que está certo, mas os dados são baseados em logs, né, 0 e 1, e como é que a Amazon faz, cara? Como é que a Google faz? Como é que a Apple não tinha Tesla, como assim? Sou velho mesmo. Eu tenho que depender de um órgão social, um órgão
local, né? E eventualmente até um cartório, sendo que o mundo todo está virando para blockchain naquela época, né? E recém estava começando o Bitcoin, eu comprei Bitcoin 9 anos atrás. E assim, não faz sentido nenhum. O objetivo é o quê? É credibilidade. Essa credibilidade eu confio mais na Amazon do que no meu país. Sabe? Desculpa, mas independente dos puristas, mas a chance do meu país falir com a política é muito maior do que com a Amazon. Então, vou pegar da Amazon, vou pegar da Google. E a gente percebeu que era muito mais uma reserva de mercado, que eles queriam só de uma única sociedade do que da outra. Então, o que a gente entendeu? Vamos aumentar muito a nossa redundância. O que significa redundância? Os dados eles são reservados nessa caixinha aqui, mas ele também é replicado para esse aqui, também é replicado para esse aqui. Automaticamente, eu tenho que ter servidores locais, meus, se cai a Amazon ou cai a Google, eu tenho um físico. E se o meu físico queima, eu tenho o da Google. E a gente faz isso por 3 vezes. Aí foi quando a Amazon lançou a AWS. Que a AWS que são serviços deles, né, de logs e servidores mundiais. E aí, naturalmente, o mundo inteiro aderiu. Né? Então, a sociedade nem se ouviu mais falar, porque ficou irrelevante, porque hoje, com Bitcoin, blockchain e tal. Então, resumindo, o prontuário eletrônico ele tem que ser seguro o suficiente, lastreado em algo muito maior, que quase o Pentágono. Né? O Pentágono usa a Amazon, para você ter ideia, o grau de segurança. Né? Não necessariamente com dados abertos, mas sim com poder de interconexão. Né? Os dados serem bons o suficiente para você ter insights, porque não faz sentido nenhum você organizar os dados e não fazer nada com isso, e o grau de organização ser claro o suficiente e simples para não bagunçar a nossa vida. E aí, imagina empacota tudo isso aí igual com IA, né? Aumentando segurança, aumentando dados e aumentando a organização. Então, hoje, sim, o prontuário eletrônico ou qualquer tipo de software que trabalhe com dados de organização e segurança, bancário, tipo, recentemente agora, o Banco Central foi invadido pelos hackers, né? E vocês viram que o problema não foi de segurança, né? O problema foi de e-mail. Um funcionário que tinha acesso, tipo, é como se tu tivesse um acesso privilegiado de sócio e você recebeu um e-mail, um Trojan, recebeu um e-mail e ele pegou a sua senha de e-mail. Então, foi 100% humano o risco. Sabe? Não teve nada a ver com o protocolo. Mas o protocolo é inseguro. Não, só um pouquinho. Contra pessoas despreparadas, a gente não treina, né? A gente treina o software. Né? O software é como se fosse um banco com 1000 cadeados, só que, o cara perdeu a chave no shopping, no chão, e alguém pegou a chave. Simples assim. Uhum. Mas é tão fácil abrir, tão fácil quanto quem tem a chave. Uhum. Desculpa, contra humanos que fazem erros humanos, não tem o que fazer. Claro. Se bota um avião que ele é autônomo, mas o cara desliga o autônomo lá e liga o manche, ele vai derrubar o avião, ele pode derrubar. Então, o ponto é exatamente esse. A segurança é tão forte quanto não tiver humanos. Mas a inteligência artificial, essa é a grande corrida hoje em dia. E os dados de insights são tão fortes quanto o repertório prévio da pessoa que está analisando os dados, né, para ela tomar insights daqueles dados, que é tão forte quanto o processo de organização. Porque se não está organizado, não tem dados, não tem segurança, é um caos. Que aí são esses prontuários baratinhos, né? Pegar o gancho da segurança, já que tu está falando. Como é que vocês controlam a segurança dos dados que estão num prontuário eletrônico? Vai ser legal. Essa questão de privacidade dos dados. Para onde é que vão? Quem é que pode ter acesso? Onde fica armazenado? Onde fica armazenado? O que é a nuvem, que se fala? Vamos lá. A nuvem é Deus, a nuvem é Deus das informações. Assim, né? Então, segurança. Segurança em relação a dados sensíveis, a gente fala dados sensíveis hoje em dia, né? Dados sensíveis são qualquer dado que possa ser usado contra o dono do dado, né? Tipo fotografias, dados bancários, dados sensíveis de diagnóstico e tal, voz. Hoje, cada vez vai ser mais difícil, né, gente? Assim, difícil no sentido de saber o que é verdade e o que é mentira. Mas em relação a sistemas fechados, sistemas abertos, prontuários eletrônicos, sistemas bancários, eles tendem a ser sistemas fechados. O que é isso? Tudo que está de comunicação que está acontecendo nesse copo aqui, né? Se está acontecendo nesse copo, ele bate nas paredes, ele não sai. Até o momento que eu abra, né? Abro significa o usuário, né? Se o usuário está tudo fechadinho lá, mas eu dou a senha para minha secretária, ela tem acesso a entrar no copo, ela tem acesso a tirar do copo. Exemplo simples. Logo depois que o ChatGPT ficou mais famosinho, assim, todo mundo estimulou a usar. Faz sentido? Hype cycle, né? Todo mundo tem que usar, tal, os early adopters, inclusive os funcionários da Apple, os funcionários da Amazon, tal. E num belo momento, assim, uma semana depois, um lançamento da Amazon estava aberto a público. E a gente, como é que está aberto a público? Você nem lançou ainda. E aí alguém do processo de tomada de decisão lá olhou assim, entrou no GPT, como é que está assim? Mas isso aqui tem os dados tal. O que aconteceu? Uma pessoa de alto escalão, lá da Amazon, esqueceu que quando ele fala no chat GPT aberto, ele é aberto.
Então, assim, se ele pedir uma informação, dizer assim, olha, eu sou um executivo da Amazon, estou lançando um produto assim assado, que tem essas recuperações com os dados tal do meu relatório de coisa. Eu gostaria que você me desse insights de criatividade, como é que eu posso melhorar o produto? Ele fez um upload dos dados na nuvem, aberta. Naturalmente, o ChatGPT, beleza, está aberto é meu, né? Está aberto é meu. Se eu tirei uma foto, botei no Instagram, é do mundo agora, não é mais teu. Sim. Então, não tem mais controle nenhum. Então, o ponto é, enquanto você estiver num ambiente fechado, criptografado, WhatsApp, criptografado, já viu que o negócio fica criptografado de ponta a ponta, mas manda uma foto para alguém, cadê? Acabou a criptografia. Então, o ponto todo é, enquanto estiver num ambiente fechado e comunicado num ambiente fechado, está fechado. Agora, no ponto que você deu senha, abriu, botou dados ou conectou em ambientes abertos, está aberto. Daí, mas como é que eu vou ter controle sobre isso? Paga por isso, por criptografia. Tipo, o nosso, a gente não dá a opção de não pagar, né? Porque no Brasil, especificamente, tem a lei do LGPD, né? Então, a gente não dá essa opção para o cliente. Mas no passado tinha. No passado, você poderia usar um prontuário sem criptografia. Pasme, como é que existia isso? Tanto é que... Chega a me dar uma angústia. Mas é porque, vamos lá, se você não fala para o cliente final por que isso é mais caro, ele quer mais barato. Claro. Chega assim, mas como é que tem um negócio de R$45 e o outro é R$300? Cara, tem criptografia, tem redundância de dados, a gente trabalha no AWF com o Backdays, mas sem o acesso. Como é que funciona? Eu tenho isso aqui tudo dentro da minha caixinha, certo? Está aqui fechado. Eu lock it, faço um cadeado e boto na caixinha da sua casa. Está fechado. Você não tem acesso ao que está dentro, mas você tem um cadeado por cima do outro cadeado. É o que a gente faz com a Amazon. A Amazon não consegue ler os dados internos, porque está criptografado. 001, vários 00. Quem tem a chave de criptografia? A gente. E que a gente também não tem acesso, inclusive. Só se você abrir. Tipo, já aconteceu, né, com esses 9 anos, um colega foi processado, precisa dos dados e log, eu não tenho acesso. O cara tem que me autorizar. Aí, uma vez autorizado, a gente passa a criptografia e os dados vão fechados para o cara. Eu não vejo. Aí que tá. Claro, certíssimo. Essa é uma dúvida. Eu super entendo essa parte nossa, né? Da privacidade, que o médico tem que ter, o cuidado com a senha, cuidado com o secretário acessando. Mas da parte de vocês, então, de uma pessoa interna que trabalha na tua empresa, não é tão fácil assim de Não, é acessar mesmo. essas informações. Não é mesmo. Ela dizer que é impossível, né? O cara da Amazon deu os dados, imagina. Mas dizer que tem várias layers de segurança, putz, absurdo, assim. Porque a gente tem a mesma segurança no sistema bancário, para ter ideia. Porque a gente usa o mesmo servidor do sistema bancário. Lógico, a gente não trabalha com níveis de financeiros, né? Inclusive, um disclaimer, né? A gente vai trabalhar com parte financeira agora. Porque, cara, é o lógico, assim. Pô, tu já trabalha com dados sensíveis, já tem um grau de redundância. Você já entrega um grau de segurança jurídica. Ué, o próximo passo é financeiro. Que vai mudar agora. Vou plugar um cartão agora, então. São os dados financeiros que acontecem em nuvem. Tem o White Label, que é uma seguradora, tem seguros desses dados. Então, não é uma opção mais, sabe? Assim, literalmente, é como se eu não operasse no hospital, vai. Não tem opção de operar na clínica, no hospital. Sabe aquele negócio que é tão lógico, que é lógico? Assim? A pessoa pergunta, mas e a segurança? Eu digo, sério quem está falando sobre isso? Eu digo, não tem a possibilidade de não ter, assim. Ele já nasceu assim. Mas é porque tinha antes, sim, como tinha antes de papel, como tinha antes tipo um Google escrito, né? É que na hora que você entra com um prontuário eletrônico, você entra com um prontuário eletrônico. Lógico, tem as certificadoras, né? Que antes eram SBIs, hoje não, as certificadoras agora são os dados criptografados. Que aí, lógico, você precisa só de alguém que diga assim, esse dado realmente é criptografado, está aqui a criptografia. Que é como um blockchain, como uma criptomoeda, como todas as redes fechadas, né? Fechadas. Toda rede pode ser aberta, tá, gente? Como também pode ser fechada. É como o Instagram. Tu tem o Instagram fechado, que ninguém vê tuas fotos, tem o Instagram aberto. Aí, quando você abre, você abriu, né? David, explica para eles o que é a criptografia. Não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe. Imagina assim, gente, eu vou falar uma... Fala numa linguagem. Vou falar na linguagem que a minha filha entende, tá? Isso. Então, como é que é criptografia? A minha filha chegou para mim assim, pai, sabe quais são as letras de César? Eu, quem? Letras de César. Júlio César, o cara romano lá fez, como é que... Não, filho, papai não sabe. Então, assim, tem o A, B, C, D, E, tem lá o alfabeto romano, né? Aí tá lá, beleza. Então, assim, imagina assim, que o A, quando tiver o A, não é o A é o C. E o B é o D. Você, assim, tá, beleza, então você está me dando a regra, né? Então tá, quando eu te botar aqui e tirar uma foto, vai estar sem sentido nenhum, vai estar C, D, A, blá, 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 e tu, tá, beleza, como é que eu sei disso? Aí agora você vai, papai, e pega assim as letras de César, vai. Não sei se é bem assim, tá, mas ela foi me explicar. Assim, o que é letra de César? Toda vez que aparecer um A é um C, toda vez que aparecer um D. Só que isso aí é meu acordo contigo. Então, ele está passando por um filtro, tudo aquilo que você vê está passando por um filtro de criptografia, significa como os hieroglifos das pirâmides lá. Todo aquele desenho fazia sentido para alguém, se o cara tivesse um mapa. Se o cara tivesse um mapa, que aí olhava assim,
Essa águiazinha significa que é um líder. Sim, esse uma aqui tradução. Exatamente. Então, é como se fosse uma língua. Uma língua, só que uma língua que cada um tem o seu. Porque uma sequência sei lá, 36 zeros significa um item X. O outro 0 mais 1, outro Y. Só que o computador consegue ver isso. A gente não consegue, né? Imagina a loucura que seria. Sim. Então, o ponto todo é que é uma tradução de uma língua. E quando você olha assim, quando você olha japonês, eu não entendo nada daqueles hieroglifos lá. Então, aquilo está criptografado para mim. Eu fico, mas se eu chego um japonês, isso aqui é assim, você sabe. Como é que tu sabe? Porque ele é treinado naquela língua. Claro. E assim, então, e o computador, ele tem as suas criptografias próprias, né? Tanto é que quando hoje, se você, qualquer pessoa hoje que tem um Instagram, e ele olha lá, quando você vai mudar a senha, ele bota assim, senha forte, um monte de coisa bagunçada. Meu Deus, não vou lembrar nunca disso aqui. Lógico, não é para você lembrar mesmo. É para ser salvo na senha e ficar no computador. O computador tem essa capacidade, tanto binária como também hexagonal, né? Ele consegue usar vários números criptografados. E a lógica é exatamente essa. Você manda uma foto para a Lu, aqui no meio, o WhatsApp, ele embaralha tudo. E aquela comunicação é única, aquela criptografia só daquela comunicação. Agora, tu imagina, toda vez que você fizer isso, está criptografado. Então, o poder computacional é bizarro, assim, é muito alto. Aí não dá para ser um servidor simples, aí que vai para onde? Para a nuvem. Inimaginável, né? Então, vai lá para a nuvem. Então, e vai piorar muito a necessidade disso. Agora que a IA, junto com a IA, né? Então, por isso que a NVIDIA, como empresa, é uma das que mais cresce, porque é a capacidade. Imagina, olha, não sei se todo mundo é familiarizado, mas existe uma lei chamada Lei de Moore, né? Que já até ficou obsoleta, que é a cada 18 meses, o chip vai ficar menor e o poder de computacional dele vai ficar o dobro, né? No período de 18 meses. Então, o que acabou acontecendo? A NVIDIA, com a lei de Huang, que é o do CEO atual, ele provou que não só o chip vai ficar menor, como vai dobrar a capacidade computacional, como a capacidade de dados da placa, que acontece lá dentro de energia, vai ser menor, então vai aquecer menos, e automaticamente vai amplificar o processo computacional. Então, o que era a lei de Moore nos últimos 40 e poucos anos, agora quintuplicou. E aí, o que significa? Vai ficar cada vez mais complexo. Vai ter um ponto que as comunicações vão acontecer, a gente não vai ter capacidade cognitiva para entender, só usar. Basicamente, nem tenta entender mais como é que o avião voa, só voa. A cara da Luciana Pérez. Bom, a Nazaré total aqui, ó. Porque chega num nível que tu não tá mais nessa vibe. É por isso que tu conseguiu fazer uma vacina do Covid em 1 ano e meio, sabe? Com CRISPR DNA. Imagina fazer esses cálculos 40 anos atrás. Sim. Não existe a possibilidade. Gente, olha o que aconteceu agora com a Ucrânia. Os caras compravam drones de $500 e conseguiu destruir toda uma fronte russa, meu Deus, quase 200 vezes mais sofisticada. Com tecnologia, né? Tecnologia de bar. Tecnologia que eu vou na Best Buy na Miami e compro os bichinhos pequenininhos assim, boto umas ogivas e ele, por inteligência artificial, com um chip pequeno, que baixa energia, que não é captado por radar, conseguiu evolução das tecnologias. Muito louco. Então, isso é criptografia associada. Aproveitando o link, então, tu falou de inteligência artificial, fala um pouquinho, porque eu, como usuária do sistema de gestão DS, eu acompanhei ali a evolução e o lançamento de um novo produto ali que tem inteligência artificial dentro. Então, conta para o pessoal como é que vocês estão usando a inteligência artificial dentro do prontuário. Cara, é muito legal porque a lógica é sempre a mesma. Né? Vamos lá, a gente começou falando dos 3 gráficos, né? O gráfico de adoção, o gráfico do Hype Cycle e o gráfico do S, né? E para quem não pegou, o gráfico da adoção é um gráfico que ele faz isso, ele faz um alto, né? Que é quantas pessoas adotam aquela solução. O de hype é o que as pessoas estão falando na rua, né? Hoje, por exemplo, o hype, dependendo do que você assiste, é IA, na parte de tecnologia, enfim, uma blogueira, coisa assim. É o hype do momento, o assunto que está mais em voga, né? E a curva S é a curva de pessoas que estão pagando por isso, que a pessoa está falando, mas não está comprando, né? Nossa, adoro isso aqui, adoro a Labubu, mas eu não tenho, né? Então, basicamente é isso. Então, resumindo, o que a gente entende por IA? Inteligência artificial, certo? Ela vai o quê? Ela tem essa capacidade cognitiva extra-humana, né? Enfim, por cada capacidade dos chips. Então, ela vai fazer coisas muito mais rápidas, muito melhores que a gente, mas a princípio sob o nosso comando, porque, de novo, a gente quer manter dentro da nossa casinha, correto? Então, quer que saia, né? Então, primeiro, o ambiente tem que ser fechado, né? Para o ambiente ser fechado, naturalmente, ele é limitado, faz sentido? Eu tenho informações aqui dentro da minha casinha. Se eu quero sair, eu abro vazamentos também, então acaba que tu fica limitado. Então, acaba que toda vez que você lança um IA em ambientes fechados, tu traz de fora para dentro as informações, mas tu evita que de dentro para fora saia.
Então, até isso tem que ficar muito claro, porque uma queixa comum de uma pessoa que utiliza um prontuário eletrônico no sistema bancário é, mas quando no meu GPT, ela responde melhor do que esse aqui. Lógico que ela responde melhor do que esse aqui, ela tem todos os dados do mundo. Aqui é como se fosse um agente que eu informei como ela tem que se comportar, informei como ela tem que falar, informei o que ela não pode fazer, e eu informei que os dados não podem vazar, são dados fechados. Então, a IA, ela vem primeiro para pegar nas 3 caixinhas as necessidades óbvias. Necessidades óbvias. Como é que eu aumento o tempo de produtividade do colega sem tirar a liberdade dele, sem tirar a capacidade de tomar decisão? Aí, coisas óbvias. Aí, tu bota sempre, tudo na vida, você bota assim, o que é fácil e simples e está na cara. Cara, escrever. Claro. Meu Deus, não sei vocês, mas antes, tô brincando agora para ficar cômico, mas na prática é assim, no dia que eu estava cansadão, assim, era paciente vivo respirando, sabe? Tá tudo bem, paciente vivo respirando. Depois que você começa a entender mais a parte jurídica, as lógicas necessárias, porque tudo vai ficando mais complicado, tu tem que botar tudo. Eu sou louca do prontuário. Então, Sim. como é que tu bota tudo se Com tu tem, pouco tempo. com pouco tempo e com qualidade? Narrando. Como é que tu vai narrar? Tá, mas aí narrando para quem? Tu bota no gravador e manda para a secretária, ela não sabe os termos, não sabe nada. Então, tu tem que falar com uma pessoa que saiba tudo de Sem tudo falar do como sigilo, você. né? Que é Como você. importantíssimo. Então, o que acontece? No ambiente fechado, tu alimenta aquele agente, né? E aquele agente, ele é você. Na realidade, você vai dando os feedbacks. Isso aqui está errado, isso aqui está certo, tal. No ambiente fechado, porque, coitado, ele não consegue buscar de fora, né? Porque senão as informações vazariam. Claro. Então, assim, ele vai ficando lá dentro. Então, a primeira solução disparado é transcrição de voz com dados técnicos corretos. Aí tu, blow mind, assim, poxa, a gente ganhou, na minha prática clínica, ganhei 45 minutos. Cara, 45 minutos por dia é muito tempo, gente. 45 minutos para ver melhor, para dar mais dedicação ao meu paciente, dedicar mais a pensar no planejamento clínico, para trabalhar mais com a minha equipe. É loucura. Igual, imagina isso aí uma semana, vezes 5, se você não trabalha no sábado e no domingo. Eu trabalho no sábado, então eu ainda ganho um pouquinho mais. Poxa, você vai trabalhar mais 5, você vai ganhar pelo menos 3 horas, 4 horas a mais de vida. É tipo um turno livre. Você tem um turno livre agora para fazer o que você quiser. Claro. Então, só isso já ganhou muito. Aí agora, beleza. Agora tem os dados. Lembra das casinhas das roupas? Dados organizados. Agora, insights dos dados. Depois que você bota tudo isso aí, botou os tags, botou tudo, chega assim, ô IA, vamos chamar o IA vamos lá, chamar da Isabel, vai, IA Isabel. Ô Isabel, agora que a gente botou tudo, cara, dá uma piada dos melhores pacientes que eu tenho relacionados a segmento clínico, relacionados a tempo que eles voltam e relacionado a tipo de cirurgia realizada. 2 segundos. Tá pronto. E digo, caramba, cara, ó, esse paciente aqui que é tudo bonzinho, ele volta mais, mas ele veio da Luciana, esse aqui veio do Guilherme, esse aqui. Olha só quem está me indicando os pacientes. Então, dados e insights, que lembra da organização? Claro. E tudo isso o quê? Em ambiente seguro, fechado. David, mas não é como o GPT. Lógico que não é, né, amigão? Porque o GPT é aberto, né? Até o momento que for, que é você treinar. Mas eu estou com preguiça. Aí é aquele negócio, eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte, né? Que é, se você não... não quero treinar ele, então não tem problema, faz aberto. Só que aí, quando vazar os dados, e vai vazar, assim, nós dois sabemos de quem é a culpa, né? Então, esse é o ponto, o grau de responsabilidade. Porque a tecnologia, nos gráficos de avanço, ela sempre está aqui, sempre está lá no pico. Depois do pico de tecnologia, tem as possibilidades tecnológicas. Depois tem as usabilidades. Depois tem a adoção, que lá embaixo já. Aí depois tem as regulamentações, que é governamentais, né? E depois tem as leis. Então, a última coisa é a lei. E depois de muito tempo que estava rolando, que veio a LGPD. Depois de muito tempo que estava rolando fotos erradas, aí veio as leis relacionadas à transferência de dados. Então, assim, a tecnologia sempre vai vir na frente. Sempre vai vir na frente. Só que dados sensíveis têm que ser fechados. E esses fechados são custos de servidores. Então, é difícil ter aquela máxima, né? Olha, se é muito bom e é muito rápido, não vai ser barato. E pensando, David, nessa coisa da IA também, tu já comentou algumas coisas de segurança. Existe alguma segurança extra da parte técnica relacionada a imagens e gravação? Sim, eles são todas criptografadas, né? É são a mesma coisa. Que é protocolo comum já. Não é uma... É como aquele negócio, não é nem um mérito da gente, né? Sim. É um protocolo... Como é que é engraçado quando um paciente na minha área da cirurgia plástica, eu faço muito cirurgia facial, né? Doutor, só faz aquele deep plane, eu digo, olha, há 30 anos, 20 anos, no caso, eu estou formado 17, né? E ele fez, porque não é uma novidade, que agora virou hype, é diferente. Assim, claro. no mundo dos early adopters, dos inovadores, e quem é do setor, né? É normal. Porque agora o público leigo teve acesso a esse tipo de informação, né? Mas isso, imagina, alguém sabe o segredo da Coca-Cola? Imagina como é que ela mantém em segredo a fórmula dela há tantos anos.
criptografia, seja em formato, seja papelzinho. Então, já existe esse protocolo há muitos anos, né? Protocolo militar. Na prática, se vocês prestarem atenção, tudo começa militarmente, né? A GPS, micro-ondas, a geladeira, depois vem a público. Basicamente, então já é provado, já é tratado. A diferença é que sempre fica muito caro. Imagina o projeto Genoma, para mapear os genomas. Hoje você vai na Amazon por 99, você mapeia o teu. Sim. E pegando o outro gancho do que tu falou da parte jurídica, né? Eu sou prof, né, universitária, David, então eu sou a louca do prontuário, tá? Que os meus alunos aqui estão ouvindo, eles sabem. Eu reviso tudo, tem que estar tudo muito bem evoluído. Eu brinco, se não está evoluído, não aconteceu. Então, desde detalhe da consulta, né? Então, nós ali é tudo minucioso. E eu sempre digo, né, trabalhando em hospital escola, por exemplo, não é sempre a Luciana que vai atender a mesma paciente. Eu pego a paciente que foi discutida com outro professor, atendida por outro aluno. Exatamente. Então, quem lê o teu prontuário ali, que está prestando a segunda assistência, precisa saber o que está acontecendo. Trazendo para a parte da IA e das tecnologias do prontuário. Tem alguma novidade, alguma coisa diferente aí do ponto de vista jurídico que possa nos ajudar? Alguma proteção extra dessas coisas? Algum recurso digital do ponto de vista que possa jurídico, nos auxiliar? vamos lá. É uma linha muito espinhosa, né? Porque a linha jurídica, para ficar bem claro, tá? Uma coisa é o que está escrito, tá? Ó, tá escrito aqui, vamos lá. Dos hormônios ao orgasmo. Assim, ele não estava esperando ele que eu tenha escrito. não estava esperando. Assim, ó, vamos lá. Dos hormônios ao orgasmo. Bem-vindo. Quem vocês riram, né? Se tiver veio uma imagem na cabeça, correto? Veio uma experiência prévia, né? Veio uma referência prévia, certo? Eu já fiquei constrangido, já assim, eu vi uma referência, entendeu? Que nós pensamos diferente, certo? O sistema jurídico hoje, ele é gerido por um IA ou é gerido por uma pessoa? Pessoas. Então já ferrou. Lascou tudo. Eu não tenho nada que eu não possa fazer além do que está escrito. Nada. Porque, na prática, se o colega do jurídico, olha, assim, não sei quando é que vai sair esse episódio, mas olha o que está acontecendo hoje no país. Ele está questionando o quê? Está questionando como uma pessoa interpreta as leis, certo? E, assim, engraçado, eles estão brigando entre si, inclusive, OAB e tal. Independente de que lado político a pessoa é, do que é, está sendo questionado. Faz sentido? Agora, ninguém está questionando uma fotografia, uma imagem. Inclusive, as imagens sumiram. Então, não dá para questionar o que não existe, mas dá para questionar o que existe. Então, o mundo jurídico, se ele não é guiado por IA, ele é igual a um avião dirigido por alguém que não está vendo o dashboard. Ele está indo aos olhos dele. Ele pode bater no iceberg, pode descer para subir. Agora, se voltamos para a tecnologia. Se ele tem... Imagina se tu chegar para IA assim, de acordo com o que está escrito, de acordo com o que as pessoas falaram, de acordo com 15 anos de decisões relacionadas a isso que foram consideradas adequadas, qual o seu entendimento? Ele vai dar um entendimento claro. Ele simplesmente ele viu dados organizados e deu um disclaimer, né? Agora, uma pessoa que tem seus viés políticos, viés necessários, sua referência prévia, tipo, vocês deram risada, eu fiquei constrangido, entendeu? Você entende, você é gineco, super normal para ti, né? As pessoas, imagina, dos hormônios, super normal para mim, já é outro mundo, eu sou da plástica. Então, a gente tem vivências diferentes, eu tive entendimentos diferentes, nós tivemos entendimentos diferentes, uns cômicos, uns... Então, imagina um cara que está vendo a imagem e tanto é que tem primeira, segunda, terceira instância, exatamente porque tem esperança que outra pessoa veja diferente, seja o lado que perdeu. Então, cara, é a pergunta mais... eu estou super cuidadoso com as palavras que eu vou usar aqui, mas... Existem até frases prontas, né? Ninguém sabe o que sai da cabeça, né? Tem uma frase que a gente usa aqui de bolsa de mulher e cabeça de juiz, com todo respeito aos juízes, né? Tenho vários amigos e amigas aí, tá tudo certo, amo vocês, mas ninguém sabe o que sai. A lei tá ali, deve servir como base, mas eventualmente a gente vê essa questão de opiniões e decisões diferentes de interpretação. Fizeram um estudo, e esse estudo serve para a gente, para os médicos, tá? Fizeram um estudo bem popular até, que o maior número de condenações na Inglaterra acontecia na hora do almoço. Ah, eu vi isso. Já vi isso também, muito legal. O cara se baseou nos dados? Lógico que não, gente. Baseou na barriga dele. O maior número de erros médicos acontecia no meio da madrugada. Lógico que o cara está cansado. Tem coisas que são lógicas. Então, assim, é muito perigoso tu deixar um dado de tomada de decisão de dados que não é baseado em dados, é baseado em subjetividade. Por isso que, cada vez mais, o Tech Law, né? Tech Law, que você perguntou, existe Health Tech, né? Tech Law, EduTech, né? O que são? Educações com suporte em segurança, educação e suporte em tecnologia, Health, que é a minha área, que é a saúde baseada em tecnologia, Law baseado em tecnologia, que é
Hoje a gente tem o VAR, vamos dar um exemplo vivo, né? O VAR. O que é o VAR, cara? O VAR é o juiz que acha que viu alguma coisa que não viu, um cara reclamou de um time do lado, outro reclamou do outro, a gente acha que é pênalti, né? Todo mundo gritando, pressão popular. Cara, vou ver a câmera. A câmera já sabe. A gente na televisão já recebeu, assim, a bola que tem um sensorzinho que bateu no negócio, bateu assim assado, a gente já recebeu em casa, antes do juiz ver teu VAR, se foi gol ou se não foi gol, a gente já sabe. Aí o cara vai olhar lá e na interpretação dele, ele viu tudo e ele decidiu não dar. Quantas vezes? Cara, aconteceu na Copa do Mundo, gente. O cara foi expulso, enfim, aquele papo todo, mas a decisão do jogo lá não mudou. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu. O juiz foi expulso, ele ganhou dinheiro, não ganhou dinheiro, não vem ao caso. O ponto é, o que muda? Cara, foi fotografado, tinha um chip na bola, o cara bateu, todo mundo do público viu, jogaram janela. O que eu posso dizer agora? Eu sou o cara que faz, eu sou fotógrafo. Cara, ok, a foto aqui. Não, mas não tá a poeira para todo lado. Cara, mas a foto aqui. Não, mas tecnologicamente falando, eu consigo te provar que por raio laser. Tá... Não, mas eu, na minha interpretação, porque como a lei é clara, na minha interpretação, não é na interpretação dos dados, os dados são suporte, correto? É como juiz, como médico. Via ressonância, vi tudo, tá lá, mas quando eu abria, tem uma cirurgia agora à tarde, quando eu abri o paciente, naquele momento, eu que tomo a decisão. Então, até que eu vou ser julgado pela minha tomada de decisão. Então, sendo bem claro, assim, não tem o que eu faça que aumente a sua segurança, além do que já é dito, já é feito. Porque no final do dia, a gente está de mãos atadas. Eu não sei quem vai julgar isso. Agora, se fosse um computador julgando, tá tranquilo, vai ficar tranquilo que vai ser sem emoções. Tu colocaria ali, se fosse, né, essa tua segunda opção do computador, tu poderia colocar os dados que precisam ser escritos e a pessoa ia preenchendo. Mas eu vou pegar um gancho na tua fala e vou falar uma coisa que quem já teve aula comigo aqui já ouviu. Tem uma frase que eu adoro, que é a caneta Bic. A caneta Bic, tu já ouviu essa desde 1950, né? Uma das canetas mais vendidas. É o básico bem feito. O básico bem feito não mudou desde a época que a gente usava papel pardo para agora. Nós ganhamos tempo, tudo isso que a gente falou. Mas, assim, as coisas precisam estar escritas no prontuário. Precisa se fazer uma boa anamnese, as coisas básicas precisam ser perguntadas e precisam estar descritas. Se não está descrita, a pessoa que vai te julgar lá não tem também como adivinhar. A tua maior prova, a gente tem várias discussões aqui com as professoras da Escola de Direito, por exemplo, pegando essa parte de judicialização da medicina, tem que estar escrito, tem que ter termo de consentimento, tu opera, é cirurgião, tu sabe, né? Termo de consentimento informado, né? Com tudo bem descrito. Tem uma coisa muito legal que eu acho que o prontuário trouxe para a segurança do paciente, porque antes tu pensa assim, tu tinha esse prontuário de papel, tu podia forjar uma prova. Sim. Tu podia rasgar aquele papel, fazer uma nova consulta. Hoje tu pode ainda, né? tá? Só para ficar claro. Não, hoje também mas é muito mais difícil. Hoje tu pode simplesmente ignorar o prontuário eletrônico, dizer que não tem, naquele dia faltou, tua palavra conta ninguém. Sim, mas tu entende, né? Tu concorda comigo que é muito mais difícil fazer isso do que naquela época, Olha que interessante, ó. Isso é um ponto-chave. Vamos usar uma coisa que aconteceu recentemente. Aconteceu o 8 de janeiro lá, aquela história toda. Né? Tem câmeras, não tem? Cadê os vídeos? Estava desligado. Pode fazer a mesma coisa você. Naquele dia faltou energia, eu não fiz o prontuário. Mas eu tenho aqui minha versão no papel. Pronto. Na prática, é por isso que é uma pergunta tão espinhosa, sabe? Assim, eu sou técnico aqui nesse momento. Técnico tá escrito, tá gravado, tá assim, tá. Então usa as provas. Não tem, tocou fogo, queimou, esqueci, não tinha bateria. Naquele dia eu estava sem iPad, estava sem celular, não tinha internet. Tu pode dar a desculpa que você quiser, a narrativa é tua. Mas o paciente pediu o prontuário eletrônico de volta. Teve uma enchente, cara, os servidores do Mãe de Deus Centro ficaram todos abaixo de água, não tem mais. Mas daí a gente entra numa discussão infinita, né? É exatamente isso. De ética, do nosso juramento. Perfeito. É exatamente isso. É um rolê muito grande. É exatamente isso. Tecnologia, gente, são dados. Ele não discute intenção, ética e tal. Então, sempre que houver uma pergunta desse tipo, eu não tenho o que dizer. Vou dizer o quê? Eu fico à mercê da corrupção. Mas eu acho que eu entendi o teu ponto também. É o que a Lu, acho que talvez o que dizer é que tu não consegue voltar e adicionar uma coisa no tempo. Esse é o ponto. Do tipo assim, deixei passar uma coisa, esqueci de evoluir aquilo e agora deu uma complexidade. Tu pode, mas tu pode manter a data de hoje. Isso, exatamente. Que é uma coisa que eles têm, esclarecimento, também. Que é o certo, é um esclarecimento. Assim, imagina que naquele dia você fiz uma cirurgia, assim, tal. Você esqueceu um item. E aí, tempos depois, você pode fazer. Fato, não tem problema nenhum. Coloca um adendo e tá tudo certo, mas daí fica a data. Eu uso muito esse adendo para quando o paciente me manda algum exame fora da data, eu anoto assim, vi tais exames, prescrevi tal
tal coisa. Perfeito. Beijo. Isso. Perfeito. Né? Não, eu perfeito. sou a louca do prontuário, contatos Perfeito. por WhatsApp, por exemplo, né? Que a gente sabe que hoje em dia faz parte da nossa realidade. Eu sempre combino com as pacientes, eu vou responder do consultório porque eu vou evoluir, né? E se eu tô num lugar ali que eu não consigo fazer uma evolução, senão a informação fica perdida, tu vai atender a paciente um tempo depois, às vezes tu nem lembra. Mas boa notícia para vocês é que cada vez mais, se a Health Tech evoluiu, a Law Tech está evoluindo também, tá? O entendimento exatamente porque tem muitos entendimentos baseados no background da pessoa que está julgando, né? Tá muito em voga. Sempre que a gente vai a gente foi no SGSW receber um prêmio lá, a gente estava do lado do pessoal de Law. E está muito claro já isso, que o esquema de VAR do futebol está vindo para o mundo jurídico também, porque perde muito crédito, né? O setor. Imagina uma pessoa, você vê uma maneira, ela vê outra, e o destino da pessoa está sendo julgada pela sua visão apenas, e não pelos dados de maneira fria, naturalmente, cada vez mais vai ser usada a tecnologia para dar uma visão imparcial. E a pessoa é muito mais, assim, o juiz é muito mais para tomar a culpa, no caso. É como o piloto de avião agora, ele é muito mais para ser o cara que você vai ser responsabilizado pela queda do avião, porque nessa mesmo o cara que vai pilotar o avião. E agora, com a função dos carros autônomos, e agora em São Francisco eu tive a oportunidade de andar em vários, né? Pegava igual um Uber, né? Pede Uber, vem um carro autônomo, abre a portinha para você sentar, não tem motorista, não tem nada. Socorro, então, Deus. Não, é muito legal. Coragem. Cara, é muito legal, a gente adorou. Então, o que acaba acontecendo? O marco dos carros autônomos vai mudar todo o comportamento humano. Todo o comportamento humano. Porque se você conseguir provar, baseado em dados, e o que é eficiência? Eficiência são baseados em dados. Né? Foi provado que aqui é melhor do que aqui, ponto. Foi provado que a cirurgia endoscópica é melhor do que a cirurgia aberta. Foi provado que a cirurgia robótica é melhor do que a endoscópica. E foi provado que a cirurgia robótica feita por robô é melhor do que a cirurgia robótica feita por gente. Tá tudo certo. Você vai querer ser feito por robótica, por gente, por robô. Então, são as evoluções naturais de tomar essa decisão e da adoção de mercado. Voltamos para o início da nossa conversa. O hype cycle. Eu vou aderir a uma coisa que é melhor. Só se eu fosse louco. E, naturalmente, lembra que os gráficos tecnologia lá em cima e a sociedade mais embaixo? Tem um ponto que eles começam a ficar próximos, que são as eficiências. Assim, ninguém se discute mais que usar um trator e uma colheitadeira é melhor do que usar pessoas. Não se discute mais isso. Então, o ponto é exatamente esse. O marco do carro autônomo, que já está rodando em São Francisco, em Dubai, os outros, ele é o marco da cirurgia autônoma, os diagnósticos autônomos, do processo de law autônomo, tudo autônomo. Mas e o ser humano? O ser humano ele vai ter que achar coisas mais relacionadas ao que vocês estão fazendo negócio. Lidar humano com humano. Comunicação humano-humano, porque vai aumentar muito o índice de depressão, vai aumentar muito o índice de insacialidade, porque você vai atuar muito com coisas não vivas, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, ele bateu muito nessa tecla, que, cara, tu não precisa mais aprender a programar, não precisa mais fazer mais nada disso, mas você tem que aprender a ter senso crítico, que é o que tu pede, né? Porque ela vai te dar as informações. Tem que aprender a se comunicar, porque cada vez mais a gente fica na nossa bolha, né? Tem que aprender a ter uma capacidade de liderança, assim, liderar não só você, o seu corpo, suas tomadas de decisão, mas também as pessoas ao seu redor, porque as pessoas são extremamente influenciáveis hoje em dia, né? Porque naturalmente são muitas informações. E a capacidade de filtragem, que é quando você perguntar e receber a informação, aquela informação é útil ou é apenas informação jogada? Então, o carro autônomo vai mudar tudo. Tudo. E daqui aos próximos 5 anos, se alguém assistir esse episódio depois, você vai ver que todos os grandes setores do mundo vão mudar. E mudar, na minha opinião, para melhor. Dave, vai ter desemprego? Teve desemprego também na Primeira Guerra, Segunda Guerra. É que a gente... Nossa, eu tenho 46 anos. Eu não peguei uma guerra. Eu não sei o que é muita gente morrer, fora a pandemia, lógico. Mas a gente vai passar por uma nova organização social absurda, assim. E aí, a louca do prontuário, como você brinca, né? Os dados, assim... A Neurolink, cara, é plugado diretamente na porção cerebral, sabe? Tu não vai precisar mais nem... Tu entende, assim? Tu entende que o Google Glass não deu certo? Por quê? Porque as pessoas não estavam prontas. Então, assim, é que a gente não está pronto. Mas a tecnologia está... Então, tudo isso vai passar. Eu vou pegar o gancho da última pergunta. Tu já deu um spoiler. O que está acontecendo a nível de mundo, assim, fora do Brasil? Dessas tecnologias em relação ao prontuário. Tem algum spoiler? Prontuário. O que tu pode nos dar de spoiler? É que é legal porque nada é indivisível, assim, nada é isolado, sabe? Quando a gente pergunta prontuário, o prontuário, meu Deus, ele é uma piscininha dentro do mar, né? Assim, ele é um... vamos lá, para poder responder, eu tenho que categorizar, né? O prontuário, ele dentro de... Imagina um livro, tá? O livro, ele tem, vamos lá, dos hormônios ao orgasmo. Qual seria o setor, né? O setor, pode ser o setor de autoajuda, pode ser o setor médico, pode ser o setor de autoajuda, médico, sex shop. Não, mas sex shop ainda entra no se conheça, né? No autoajuda ali.
Agora, se a gente escolher isso aqui... Autoajuda, eu gostei. Porque conhece seus hormônios e como é que tu chega lá, né? Imagina, tô ensinando alguém a chegar felizão. Né? Muito bom. Basicamente como quando eu vou, eu tenho uns 5 livros na Amazon, né? Então quando eu vou categorizar, tem categorias, tá? Sim. Até para eu chegar, porque são comportamentos semelhantes, né? Aí eu chego assim, pô, vou categorizar esse negócio aqui, eu vou escolher, pô, vou botar no mundo médico, pô, então vai ser super técnico, vai ser outras referências, vai ter, nem todo mundo vai ter acesso, a precificação, até porque coisa médica é 7 vezes mais caro sempre, só pelo fato de ser médico. É igual né? a palavra casamento, né? Falou casamento, 5 vezes o valor. É basicamente isso. Então o que acontece? Prontuário eletrônico, ele está em categoria. De qual categoria que ela está? Está em saúde, está em segurança, está em dados, o que ela está? Aí, para responder essa pergunta, tem que saber qual o viés, né? Não, prontuário eletrônico é viés de quem? De quem usa, de quem produz ou de quem vai ser julgado? Eu, quando você pergunta, atira a cola assim, pô, apesar de ser médico, eu vejo como técnico, né? Assim, prontuário eletrônico, o que está de legal para o prontuário eletrônico? Na minha cabeça, segurança e organização de dados. Então, a gente está falando o quê? De Big Data. Aí quem é o meu amiguinho do lado? Cartão de crédito. Quem é o cara que eu me espelho? Credit Card, Visa, Mastercard, Bitcoin, Finlândia, que pegou todo o processo de educação, transformou tudo em digitalização e fez, mas e o médico? Que médico, cara? A gente está falando de uma ferramenta, está falando de carro. Eu vou me basear em quê? Na bicicleta? Ou no motorista? O motorista nem vai existir mais. Já acabei de falar que é autônomo. Vou me basear o quê? BYD, Tesla. Do que eu estou falando, né? Eu estou falando de segurança. Então, se a gente está falando de segurança, Cybersecurity, cybersecurity está explodindo. Porque o Big Data agora virou loucura, né? Assim, todos os nossos dados são abertos. Ó, eu estou conversando com você, eu estou com o UP, né? O UP, ele é um wearable de database, que eu tenho que assinar 200 mil negócios no meu aplicativo, porque pode vazar meus dados. Dados de temperatura, dados de frequência cardíaca, dados de tudo. O Apple Watch, mais o Orion, são todos dados de wearables, que é a minha nova aposta, né? Que é esse mercado de 3,5 trilhões, para ter ideia. Cybersecurity. Mas não é setor de wellness, setor de wellness, subcategoria security. Ou security, subcategoria wellness. Então, resumindo, seria eu como dono, como investidor, como uma pessoa que enxerga, estou enxergando segurança. Como usuário, é outra visão. O usuário, se for pelo viés do usuário, o viés do usuário é você botar um óculos, ele fazer a leitura toda, a leitura tipo um Neuralink da vida implantável, se a pessoa quiser usar, lógico, e ele vai praticamente fazer esse scanner do paciente, como já acontece hoje. Se o paciente vai liberar ou não vai liberar, é uma questão de liberar, de ter os dados abertos, né? Que era o que a gente tinha antes no Brasil, aqui antes, no Brasil não existiam fotos antes e depois do meu mundo, no mundo da plástica. Nos Estados Unidos já existia horas, hoje já pode. Não existia dar o preço, hoje já pode. Então, tu vê que é muito mais uma pergunta de legalização do que tecnologia. Tecnologia, você não tem noção do que está rolando na China. Lá não tem esse papo de legalização. Lá começa que não tem mais médico, né? Começa que você chega lá nos quiosquinhos, você bota o seu braço, ele pega um wearable desse, ele conecta, pega VO2, frequência cardíaca, teu negócio, a amostra de sangue, a saliva, faz o código genético, faz a tua base de tratamentos, você não toca no médico, tudo por IA. Isso vale no negócio de saúde se você paga, se você não paga, você tem a parte do governo, e pronto, ele tirou o cara da jogada, a operação da jogada. Isso é bom ou ruim? Não sei. Ah, mas como é que você não sabe? Não sei. De que viés você está vendo? O viés do assistencialismo, que o cara está tendo 1000 vezes mais chance de menos erro? Ou no viés dos empregos? Ou no viés da informalidade, no sentido de não ser um ser humano e o cara morrer de depressão depois porque só fala com máquina? Isso são as doenças psicológicas que vão acontecer depois. E isso, sim, está muito em voga. Nos fóruns mundiais, agora vai ter no final do ano em Portugal de novo, a gente fala muito mais do como o humano está entendendo tudo isso do que como a tecnologia está avançando. A tecnologia já está muito rápido, né? na frente. Não, já aconteceu. O futuro o futuro é mais hoje do que você imagina. O que segura é a gente. Até o ponto que a gente não consiga segurar mais. O que é que significa isso? É a IA ficar autônoma. Do tipo, ela tirar a gente da jogada porque a gente é maléfico, porque a gente toma decisões erradas, porque a gente... Se você botar como comportamento de anos, cara, bem bizarro, porque é coisa de ficção científica, mas é verdade. Se você percebe que o comportamento humano até hoje só fez mal para tanta pessoa quanto o mundo como um todo, e ela tomando decisão, e você deu o poder de tomar decisão nos agentes no futuro, o que é que impede ela de tomar decisões pela gente, inclusive prendendo a gente, fazendo as coisas da gente? Porque ela entendeu que no algoritmo, já que ela é impessoal, ela fez é preto ou branco.
Não tem zona cinza. A inteligência artificial tá muito chocante, né? Eu vi um podcast esses dias que eles estavam falando sobre o treinamento de IA. E aí, uma IA de assistência, assim, técnica de uma empresa, acabou sendo treinada, e aí a pessoa entrou em contato para fazer uma reclamação, conversou ali com a IA, e a IA foi super bem na orientação. E aí a pessoa perguntou para ela, tá, mas me responde, tu é IA ou tu é uma humana? E aí ela respondeu, a IA, né? Fique na dúvida se eu sou tão boa a ponto de você achar que eu sou uma IA ou tão humana a ponto de você achar que eu sou uma humana. E depois, gente, caralho. E era IA, né? Então, impressionante. Mas esse é a gente chama de singularidade. Vamos lá, a gente fala de curva, é a quarta curva, a curva da singularidade. Não tem como saber. Mas eu pesquei aqui o spoiler, que vai ter pagamento ali no prontuário, se é que já não está acontecendo aqui, né? Então, mas é que é a zona óbvia. Imagina você como empreendedor, tá? Agora meus colegas são empreendedores, eu quero vocês também, né? Imagina assim, tudo quem está falando que tecnologia é mais barreira. Tudo quem está falando que os produtos já existem para pessoas que têm necessidades. Que a gente começa com um hype cycle um grupo nichado, depois a gente passa pela zona do caos, que é a zona que todo mundo vai à falência. Quem sobrevive, isso entra na zona de consolidação, que é platô. O que é óbvio? A pessoa já confia em mim, eu já tenho uma expertise e eu já entrego uma solução. Dentro da minha solução, essa pessoa que já confia em mim e entrega a solução, ela tem outras necessidades que passam pela minha solução. Eu que optei não pegar ela, por mil motivos. Eu não gosto, acho que vai dar trabalho e tal. Imagina que o colega médico ele já assina o prontuário eletrônico e bota todos os dados do paciente dele lá. Aí, de novo, sempre começa pelo óbvio, né? O óbvio a primeira coisa que a gente vai sanar é esse cara ganhar tempo. Aí, de transcrição, tomar decisão, enfim. Qual outra coisa que ele já faz todos os dias? Recebe pagamentos, faz pagamentos. Qual outra coisa que ele já faz todos os dias? Gerencia fluxo de horários para outros colegas, se for o caso. Qual outra coisa que ele já gerencia? Suas contas a pagar com a parte de contabilidade. Então, quando você olha todo o mar de necessidades daquele cliente, aí você passa a ver como um ecossistema. Então, assim, e por que não eu que já entrego tão bem? E para um colega, um parceiro. Tá integrado, né? Porque o cara já confia em mim. Porque o difícil é conseguir quem? A confiança. O difícil é o paciente, que é nosso paciente, confiar na gente. Depois que eu confio na gente, por que quando eu tenho uma dúvida de procurar um outro profissional, eu peço um profissional que eu já confio? Porque eu confio nele. Eu estou usando o filtro de bom senso dele para ele me escolher outra pessoa. Indicar. Então, se esse filtro já passou pelo filtro mais difícil, que é a pessoa confia em ti, pô, cara, resolve a vida dele. Mas vai dar trabalho. Não, tudo bem, beleza, você não quer crescer, tá tudo certo, nada mais. Mas seria até aquele negócio. Quando os bons ficam calados, os maus tomam conta, né? Então, se eu sou bom, sou ético, faço tudo o que eu faço, é um dever meu oferecer um serviço na mesma linha de necessidade do meu cliente, de uma maneira de qualidade, como você descreveu. Seja como médico, seja como software, seja como comunicador. Vocês estão... Até parabéns, vocês estão me aproveitando muito aqui. Imagina, a gente saiu de tecnologia, entrou em prontuário, entrou na parte médica. Vamos para a China. De fruta aqui, total. Eu fico imaginando a cabeça de quem está assistindo, né? Nazaré, é o meme da Nazaré. Tá, mas vocês me devolvem para a terra, tá? Se eu subir demais, vocês me devolvem. Não, eu inclusive estou satisfeita. Sim. Foi toda a nossa pauta. Eu estou muito satisfeita. Não, foi muito bom, porque na verdade a gente veio para falar um pouco de prontuário, mas a gente acabou falando de empreendedorismo, acabou falando de ciência. Foi uma loucura. Mas eu adorei. Ficou Nazaré, ficou bom. Gente, como mensagem final, assim, eu acredito muito em filosofia de vida, tá? De coração. Assim, não sei porque é papo de velho, mas é real. É o que eu falo para meus filhos. Quando tu tem uma filosofia de valores, né? De qualificações, e tu sabe para que caminho tu quer para a tua vida, Pô, o que é que eu valorizo, o que é que eu não valorizo, o que é que entra na minha vida, o que é que não entra na minha vida, todas as decisões ficam mais fáceis. Assim, para mim, duas vertentes que são muito fortes para mim é viver mais com longevidade e saúde, né? Ganhar mais com ética e solução dos problemas. Então, Wealth Span e Health Span. Tecnologia como meu grande aliado e não meu substituto, e propósito como meu guia ético. Então, é o que eu falo para meus filhos, falo para meus amigos, e as parcerias, os convites, tipo, por que eu aceitei o convite? Porque são amigos, sabe? Tem vários convites que a gente aceita que não batem com os meus conceitos éticos, por exemplo. Claro, a gente não vai. E aí, porque não faz sentido, sabe? Assim, a gente é isso. Prioriza muito isso, eu e a Ana Dias. A gente já disse vários nãos, né? Mas essa é a vibe, assim. A vibe é assim... o hype cycle sempre vai existir em vários setores, né? Sempre vai estar em voga alguma coisa. A escolha é aonde você quer chegar. Aí, quando você quer chegar num lugar muito claro, os caminhos eles ficam mais claros também. E os não ficam mais claros, os sim ficam mais claros. Então, acho que essa é a grande mensagem de que eu finalizaria, assim.
Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, por ter estado aqui David. com a Obrigado, gente. obrigado. Sabe que a gente te admira muito. Obrigado. Já está no na segunda vez ele já está com a gente. Querido, não no obrigado. podcast, mas já é nossa segunda Sim, você segunda apareceu. parceria, né? Isso aí. Muito obrigada mesmo, tá? Foi um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, Obrigado. David. E como é que é? Dos hormônios ao orgasmo. Aqui. Eu tenho que aprender mais dos dois aqui. Por favor. Olha aí, Não, é isso aí. olha aí. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Até a próxima.